Ora, muito boa tarde, bem-vindos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, novo episódio de Triangulações, e hoje temos como convidado o professor António Pires, que encontra-se neste momento aposentado, mas ainda em funções no Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa. É clínico, psicanalista, com funções didatas, também formador de psicoterapeutas e psicanalistas e também com funções de supervisor clínico. Muito boa tarde. Obrigado por ter aqui aceito o nosso convite. Nuno, chutas o tema. Ok, deixa-me já agora responder. Boa tarde também para ti, Tiago, e para o Nuno, sobretudo agradecer ao Nuno e ao Tiago o convite para estar aqui presente. É um gosto. Obrigado. o, o tema de lançamento, Uhum. eu ainda há bocado chamei-lhe suculento e parece-me suculento. Eu, pelo menos, estou cheio de curiosidade. Ah, Falaste-me da ideia de selfos múltiplos. Uhum. Por favor, faz as honras. Ok. Pronto, então a ideia é, portanto, se vocês se recordam, eu inicialmente propus eventualmente falar de alguns tópicos que têm a ver com aquilo que eu acho que vai ser a psicanálise no século XXI. E entre eles aparecia este. Mas depois pensei melhor, bom, isto é, talvez seja, vamos acabar por dispersar, de falar muita coisa, depois a ideia que se quer passar não fica tão clara, e então é melhor focarmos apenas no tema. Acabei por propor falarmos só sobre esta ideia de self-loops múltiplos. Não é propriamente uma ideia nova, mas se calhar ainda e já se começou a falar disto há bastante tempo. Se calhar pelo menos há cerca de 100 anos, ou há mais de 100 anos, mas só agora nas últimas 3 décadas, talvez, é que começou a ser falado mais, de forma mais intensa e é discutido. Mas eu acredito que muitas pessoas ainda hum, hum, são desconhecedoras da ideia da possibilidade de identificarmos não um único self unitário, mas vários selves. Por outro lado, portanto, tem uma maneira diferente de conceber o indivíduo, pensar sobre a mente do indivíduo, de percebê-lo, e nós, como terapeutas, é uma maneira diferente de ouvir, de estar atento àquilo que identificamos durante a sessão, e depois a própria maneira de intervir também é diferente. Por isso eu espero conseguir. Não me parece que seja assim uma coisa totalmente fácil, demasiado fácil, mas espero conseguir a passar a mensagem, e que as pessoas que ouçam este podcast no fim fiquem relativamente esclarecidos e, no mínimo, curiosos para investigar, quer na literatura, quer em si próprios, o que é isto do que eu chamo os selfs múltiplos, ou às vezes só numa designação mais simples, as nossas partes, digamos assim. Para alguns isto um, não será uma coisa nova, e portanto já estão familiarizados, mas provavelmente para muitas pessoas estarão a ouvir sobre isto pela primeira vez, não é? Talvez a melhor forma de dar um pontapé de saída sobre o tema seja falar de situações concretas, ok? Eu estava-me a lembrar, entre ontem e hoje, sabendo que íamos ter esta nossa conversa, estava-me a lembrar de um paciente que tenho,
ou que tive, eh, e que eu costumo dizer assim, ou melhor, alguns psicanalistas às vezes costumam dizer que a postura ideal numa sessão deve ser uma atitude de sem memória, sem compreensão e sem desejo, etc. E a minha resposta é, bom, não há posturas ideais, ou então, se calhar, a resposta melhor é a postura ideal, não é nós estarmos com a atitude, com a postura que o paciente precisa naquele momento e naquela sessão. Isto é que é o ideal. Porque às vezes nós próprios entramos para a sessão numa postura que não é a ideal para aquilo que o paciente precisa no momento. É muito fácil de dizer que o psicanalista devia estar disponível para, no início de qualquer sessão, estar, digamos assim, fazer desaparecer tudo e estar completamente aberto, mas isso não é totalmente verdade. E a verdade é que às vezes iniciamos algumas sessões numa postura que não é, ou melhor, eu poderia dizer, iniciamos a sessão com um dos nossos selves que não é o ideal para aquele dia e para aquele momento. Até pode ser o self ideal para outros momentos, com o mesmo paciente, mas e eu estou-me a recordar de há tempos um paciente ter chegado à sessão e sentou-se um bocado abatido, calado, a dizer que tinha pouca vontade de falar, e eu sabia que ele tinha tido a resposta, uma resposta quanto a algo que ele tinha feito, e eu estava à espera que ele tivesse tido sucesso, portanto, que aquilo tivesse corrido bem, preparado para, digamos assim, para o felicitar, mas as coisas não tinham corrido bem, ok? E, portanto, e ele começou imediatamente, depois, pronto, as coisas não correram bem, não sei o quê, e começou a haver um discurso do eu não consigo nada, sou um falhado, pronto. Começou a vir ao de cima aquilo que eu designo uma parte ou um self, não é? Que é o tema desta nossa conversa de hoje, que nós poderíamos dizer que era o seu autocrítico. O seu autocrítico, como que tinha se apossado dele, não é? Ele tinha encarnado ou estava a representar, mesmo sem estar a representar, porque os atores no teatro estão a representar, mas sabem que estão a representar, e o que se passa nós em geral, no mundo dos mortais, é que geralmente estamos a encarnar de determinados papéis, o que eu designo a um determinado self, mas não temos na altura consciência de que estamos a encarnar. Se calhar um bocadinho mais à frente, meia hora depois, até somos capazes, eu estava naquele humor, naquela, etc, etc. Mas naquela altura geralmente não estamos. E, portanto, começou a vir ao de cima um determinado self, uma parte que nós, tanto ele como eu, já conhecíamos e que já tínhamos conversado, que era esta parte autocrítica, não consigo nada, não Não, consigo não fazer. percas o fio à meada. Interrompa à vontade. Mas como estou a ficar moco, quando tu disseste pela primeira vez autocrítico, eu Sim, percebi autocristo. só estou Cristo. É esse self de martírio, não é? Martírio, exatamente. Ok. Achei O, piada. o lapso não é desapropriado, não é? Pronto, e esta parte autocrítica, pronto, que já tínhamos falado em noutras sessões, e é uma parte autocrítica que o leva a pensar ou a dizer tanta coisa para nada, deixa as oportunidades passar, a culpa é tua, etc. Portanto, uma parte que não está satisfeita, que ele diz,
costumava dizer isto, que é uma parte que me deita abaixo, que eu já me estou a afogar e ainda me empurra mais, e que me deixa negativo, etc. E a certa altura eu fui falando com eles, eventualmente sem muito sucesso nesta sessão para lidar com esta parte, como eu disse há pouco, eventualmente por eu ter entrado para a sessão cheio de um self que não era condizente com isto, não é? Que estava mais na expectativa de o felicitar, etc. E a certa altura ele começa a dizer: estou a ficar com sono, estou a ficar com muito sono. E aí começou a surgir outro self que eu e o paciente também já conhecíamos, e eu comecei a tentar conversar com o paciente, comecei a abordar esta parte dele que tende a ficar sonolenta, mas ele foi ficando cada vez mais sonolento, etc. E às tantas adormeceu mesmo na sessão. E, bom, isto faltavam cerca de 15 minutos para o fim da sessão, e eu pensei, pronto, eu próprio fui-me acalmando ainda mais, não é? Já tinha feito um ajustamento ao paciente, mas ainda me fui ajustando mais, fui-me acalmando, pensei, bom, o que ele precisa neste momento de mim é isto, precisa que eu fique aqui a vigiar o sono dele, a guardar o sono dele, tem muitas dificuldades em adormecer, dorme mal, como ele diz, mas depois é capaz de dormir aqui na sessão. Teve a dormir por cerca de 15 minutos e quando chegou, estava a chegar ao fim da sessão e eu, com calma, chamei por ele, trocámos algumas palavras e ele saiu. Mas reparem, digamos assim, este funcionamento era o outro self deste paciente. Tanto que nós já conhecíamos. Portanto, lembro-me numa sessão, estávamos a falar, o paciente estar a dizer que não sou capaz de estar sem fazer nada. Mas como é que é isso? Não ser capaz de não fazer nada? Pois tenho de estar sempre a olhar para o telemóvel ou não sei o quê. Então, e se você estiver, sei lá, à espera, numa consulta, vai ao médico, está lá na sala de espera. Pois eu tenho de estar sempre a fazer qualquer coisa, não sei o quê. E a certa altura eu propus-me, mas quer experimentar ficar aqui 5 minutos sem fazer nada? Eu disse, ok. Ele aderiu imediatamente como fazer como uma pequena meditação, ok. E a minha expectativa é este indivíduo vai estar aqui, porque ele, inclusive, eu tinha proposto que ele meditasse, ele começou a fazer meditação, e eu depois às vezes perguntava, mas o que é que você pensa quando está a meditar? Ele não era capaz de me dizer nada. Nesse dia eu propus, quer fazer aqui, ele disse, ok, então, começou a meditar, e eu continuei a falar com ele, mas ele ainda assim, passado um bocadinho, estava a dormir. Ao fim dos 5 minutos, ou estava quase a dormir, digamos assim, ao fim dos 5 minutos, eu perguntei-lhe, começámos a falar normalmente, tinha terminado a meditação, e eu perguntei então o que é que esteve a pensar durante a meditação. Ele não foi capaz de lembrar rigorosamente nada. Portanto, imagina o que é uma pessoa não se ter ficado calado, quieto, não é? Nos seus pensamentos, e 5 minutos depois nós perguntarmos o que é a pessoa teve a pensar e a pessoa não nos dizer exatamente nada. Portanto, esta parte sonolenta era uma parte que eu e o paciente já tínhamos por vezes conversado, e percebíamos que era uma parte que se tinha desenvolvido precocemente nele para lidar com situações de sofrimento, pura e simplesmente adormecendo, apagando, não é? A forma de.
é uma forma de defesa que digamos assim, que as pessoas têm, entre outras, de se defender do excesso de estímulos, de estímulos desagradáveis, etc. Mas só para já dar uma ideia de como é, do que é isto de quando se fala em self, que estes selves têm uma história, não é? Por exemplo, parte autocrítica, o self-autocrítica dele, ele conversava, ele tinha perfeita consciência de quando é que tinha surgido, por volta dos 7, 8 anos, para a escola, que ele não era bem sucedido na escola, não conseguia fazer as coisas, portanto, e ele tinha a ideia que era desde aí, que começou a achar que era diferente dos outros, que era um falhado, etc. Depois era muito bem sucedido em uma ou outra atividade extracurricular, né? Não é? Vocês já devem estar familiarizados com este tipo de padrão, não é? Mas efetivamente tudo o que era a escola, depois portanto, era criticado por ter mau desempenho escolar, calava-se, não interagia com os outros, né? Portanto, não comunicava, isolava-se. Pronto. Portanto, estes selfies, como eu digo, têm, têm ideias próprias, têm um humor típico, têm pensamentos habituais, levam a pessoa a comportar-se de determinada maneira, têm uma história de quando é que surgiram, etc. E habitualmente as pessoas, umas com maior dificuldade, outras com menos, têm consciência disto. Mas já estou a falar há muito tempo, que é o habitual, isto é o problema dos professores, pôr-nos a falar e às vezes temos de parar e dizer o que é que as pessoas querem perguntar, porque senão a gente começa a embalar e nunca mais para. Eu já estou calado há muito tempo. Ah, houve aqui fiquei ali com a ideia presa num ponto que achei imensa graça e lançar uma provocação, que é quando falaste daquele episódio de ele adormecer no final no fundo, ter que narrar ao terapeuta que estava à espera que o seu menino brilhante trouxesse boas notas da escola. Epá, e Uhum, afinal não correu como era esperado, as notas não foram tão boas quanto era esperado. Houve ali, uhum. se calhar, mais um falhanço da escola, Um do, falhanço da escola, daquele, exatamente, do exatamente. tal, dentro da linha do tal self-crítico, autocrítico. Ah, Uhum, ele, depois de chorar um bocado, adormeceu. E achei uhum, imensa graça tu descreveres aquela parte de eu fui adaptando o meu self a um self mais adequado para ele, epá, sem querer cair em banalidades, mas é quase como a boa mãe faz adaptando-se ao colo do bebé, não é? uhum, E dando-lhe serenidade e dando-lhe uhum, ambiente suficiente para ele poder dormir uhum, depois daquela tristeza, tá? Ter que dizer ao uhum, terapeuta que falhou, não é? uhum. Ficou exausto e depois ter que dormir e dar-lhe um colinho, que era o que ele estava a precisar. Mas ele Certo, depois, e ele diz que normalmente tem dificuldade em adormecer, dorme mal e tal, mas ali dormiu bastante bem. exatamente. Provavelmente em casa, sozinho. Aliás, não é, eu acho que não é provavelmente, aí vou ser suficientemente arrogante. Certo, certo. Estou convencido que em casa sozinho, ele está sozinho, não há colo, e então Exatamente, custa muito a dormir. Um gajo tem que estar a pau, não é? Um gajo só exatamente, não pode dormir descansado. exatamente. E- Pronto, e isso que estás a dizer faz-me lembrar, porque a metáfora visual, digamos assim, ou mesmo quase visual, que eu tive na altura digamos assim, este indivíduo subiu para o colo de uma mãe opulenta e finalmente conseguiu tranquilizar-se, não é? Uhum. Repousar, estar completamente
Não é por acaso que muitas pessoas têm dificuldade em adormecer, não é? Esta sensação para uma pessoa conseguir adormecer, tipicamente tem de estar suficientemente tranquila, relaxada, segura, segura. Sim, Segurança, lá estamos a falar nós de self, não é? sim, sim. Deixa-me só não será um caso ou dois, serão até mais do que um, de situações de mães que dormiam normalmente mal, agora, quando estão só com o seu bebé e o bebé estando bem, elas dormem bem. Uhum, É verdade que, enquanto mães cuidando de um bebé, também devem de estar exaustas, não é? Mas não é só isso. É o uhum, bebé representa algo de securizante para a mãe, o suficiente para ela, vou pôr agora, bebé-mãe, criança-mãe, uhum, não é? uhum, Ela é adulta, mas dentro dela existem estas partes mais infantis, e porque uhum, está ali um ente que é o bebé, ela consegue alguma serenidade e consegue dormir melhor. uhum. Agora, uma coisa só, era esta a provocação. Eu estico-me para aí, depois nunca mais me calmo, mas é quando tu falaste depois na outra sessão, quando ele diz não me apetece falar, não me apetece pensar, eu disse, então não me apetece pensar, não pensa. Mas fica aqui sossegadinho, Uhum, que é uma malandrice, tu sabes que ele está a pensar. uhum, Ele é que acha que não. Pronto. uhum. E ele adormece novamente. E aqui Exato. surgiu uma ideia de sonos múltiplos, porque eu acho que este sono não é igual ao outro sono. Uhum. São céus Estás a falar múltiplos e dos sonos sonos, múltiplos. estás a falar dos sonos Os sonos, eu das acho duas que este. sessões, de uma e Hum? outra sessão. Estás a falar do sono de uma e outra sessão. Exatamente. Eu acho Uhum, que são sonos com significados diferentes. Se vêm de uhum, selves diferentes. Sim. uhum. Isto foi o que me ocorreu. Um, Ok. um sono santuário. Estou ao colo da mãe opulenta. Portanto, nada de mal vai acontecer. Posso dormir descansado. E estou Uhum, cansado. O outro é um sono de refúgio. É, deixa-me enfiar aqui, porque se eu me confronto com o meu pensamento, isto pode ser bastante aflitivo. Ah, uhum. ah, eu, pelo Eu- menos, li dessa maneira um sono santuário, o outro refúgio, refúgio à prova de bala, quer dizer, um sítio para onde eu uhum, fujo. uhum. Ok. Mas é assim, a verdade é que em algumas pessoas o irem dormir ou porem-se a dormir ou adormecerem, não é? Eu já tive pacientes de adormecerem no dentista, Hum, eh, e dizer assim, pronto, mas isto é curioso, que tem sempre esta qualidade de pessoas que têm dificuldade em ficar sem fazer nada. Estou-me a lembrar do paciente que tendia a planear, ou, por exemplo, uma viagem de Uber, ele já sabia o que é que ia fazer na viagem de Uber e assim por diante. Portanto, e ele dizia-me, e às vezes falávamos disto, do não ser capaz de não estar sem fazer nada e não sei o quê, e ele dizia-me, inclusive é no dentista, o meu dentista diz-me, olha, mas não vais, não, 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 está bem, pode, não sei o quê, mas não adormeças, porque se eles adormecem, pronto, depois não há o, não se protegem da tosse e aspiram a pronto, saliva. esse tipo de coisas, não é? Portanto, até o dentista já sabia, mas como é que é possível? Para mim era impossível dormir num dentista, não é? Mas há pessoas que têm, para quem nas quais este mecanismo é extremamente forte, não é? Sim, sim, sim. Eh, Mas olha que eh, ocorreu uma outra diz, coisa. diz, diz, diz. Há uma amiga minha, há muitos anos, fazia análise a uma mulher com uma vitalidade invejável,
porque trabalhava, estudava, fazia exercício físico regularmente e fazia análise, não sei se era 3, se era 4 vezes por semana. Portanto, ela arranjava tempo para estas coisas todas. Uhum. E ela, uma vez, eu disse-lhe na brincadeira, tu a mexer-se tanto, um dia destes vais para a análise e adormeces no divã. E ela responde-me imediatamente, muito bom será esse dia em que eu consigo estar tão relaxada no divã do meu analista que consigo dormir. E Exatamente. aquilo naquela altura fe- fez-se-me luz, pá. Foi epifânico, quer dizer, é- Exatamente, exatamente. Quando eles, o mais comum são os pacientes que dizem, bom, portanto, que ficam um bocado preocupados com a ideia de ir adormecer, porque isso era não estar a fazer nada, ou não estar a ser produtivo, a desperdiçar o tempo, etc. Quer dizer, bendito o dia em que eles são capazes de, pronto, de adormecer uns minutos, porque aí estão completamente, de facto, finalmente estão completamente relaxados e tranquilos e confiantes e Uhum. confiantes, não é? É esta questão da confiança, não é? Mas voltando ainda queria voltar a este mesmo paciente que eu referi anteriormente, que é assim, hum, tipicamente, algumas, quando existe um self que tem uma certa dominância, como por exemplo a parte autocrítica, tendencialmente depois existe outro self ou outra parte do paciente que vai fazendo um movimento contrário. Por exemplo, neste paciente, enquanto havia um autocrítico que lhe dizia "Não, tanta coisa, não fazes nada, não consegues, não sei o quê", depois havia obviamente outra parte que lhe dizia descansa, a culpa não é toda tua, etc. Portanto, é aquela coisa de ter duas vozes, uma de um lado e outra do outro, ou um anjo e um diabo. Não sei se isto nos faz sentido ou se, se é semelhante àquilo que vocês veem em alguns pacientes, não é? António, primeiro que tudo, como é que é? Uma observação muito repreensiva dessa tua formação, como é que eu ia dizer, evangélica ou religiosa. Não te esqueças que o diabo era um anjo, para Sim, começar. Começou a se carreira do anjo. desviou do caminho, não é? É. Não, eu acho que ele foi demitido por. Foi assim não sei se, olha, se foi reformulação da empresa, se Uhum. teve um processo disciplinar e foi posto fora. Ahm, Ok. mas essa ideia do anjo e do demónio, falarem um de cada lado, a cinematografia norte-americana está impregnada dessa imagem. Uma voz que diz uma coisa, a outra voz que diz outra, e são ambas vozes do próprio. Uhum. Mas que Certo. é Pois, engraçado, não é? Sem correr o risco de divergir demais, mas fez-me pensar no falar sozinho. uhum. Hum, quantas vezes o falar sozinho não é um diálogo entre Uhum. essas partes de nós? eh, Normalmente, no senso comum, se costuma dizer que é um bocado tolo andar a falar sozinho. Eu não acho que seja, de um modo geral. Acho que, de um modo Uhum. geral, não é. Eh, Precisamente há um diálogo entre essas partes de nós. Uhum. Olha, isto que tu disseste, fez-me lembrar que quando eu há bocado disse que no início que esta noção de múltiplos selves já tem mais de um século, não é? Podíamos falar aqui do Breuer e do Freud, etc. Mas um indivíduo que é identificado é o Bakhtin, qualquer coisa com Mikhail ou qualquer coisa Bakhtin, que em 1929 publica portanto, não estou a falar de psicanalistas, estou a falar
de um crítico, digamos assim, que escreve fez uma análise dos romances do Dostoiévski, nomeadamente do Crime e Castigo, e conseguiu perceber as diferentes vozes que se sobrepõem na mente do personagem principal, do Raskolnikov, ou lá como é que ele se chamava, não é? Portanto, o Dostoiévski, como vocês provavelmente sabem, é identificado como o primeiro escritor moderno, precisamente porque ele começa a escrever e incluindo os pensamentos dos personagens. Mas não é só os pensamentos, é os vários pensamentos, as várias vozes dentro do personagem. E isto é que é, digamos assim, não sei porque isto faz-me lembrar, se calhar há 30 anos atrás, nós costumávamos falar, dizer, existe o cinema americano e o cinema francês. O cinema americano é só ação, 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 porrada, e não sei o quê. Não tem espessura, falta-lhe qualquer coisa, Uhum. falta-lhe interior. O cinema francês era só reflexões, pensamentos, diálogos, não havia ação nenhuma, era uma seca. Nas últimas décadas, o cinema americano conseguiu, de uma forma extraordinária, absorver aquela qualidade do cinema francês, com mais interior, mais espessura, mais intimidade, mais o pensamento, e ao mesmo tempo manter a ação, não é? Portanto, isto faz-me lembrar. Mas pronto, repara, esta noção descrita pelo Bakhtin, não é? Depois é pegada, por exemplo, em 1977 há um psicólogo que é o Mayer, escreve-se Mair, que descreve a pessoa como uma comunidade de selves. Ele começa a descrever os selves usando uma dinâmica social para descrever a relação entre os vários selves. Diz do género, os selves usam táticas na relação uns com os outros, uns são mais poderosos, controlam os outros de forma autocrática, subordinando-os, uns são o centro das atenções, outros são menos visíveis, a comunicação entre os selves pode estar ausente, etc, etc. Depois existe o Hermans, Hermans e Kemp, por exemplo, em 1993, que desenvolve uma dialogical self-theory, uma teoria do self-dialógico, em que o self é visto como uma multiplicidade dinâmica de vozes ou posições do eu, e estas posições são centros autónomos de atividade com a sua própria história, aspirações, emoções, e que podem ser mutuamente contraditórias. Portanto, esta noção de selfs múltiplos, digamos assim, em vez de um self unitário, já fez o seu caminho, tanto fora da psicologia, como na psicologia e depois na psicanálise, na própria psicanálise. Posso falar daqui a nada também na psicanálise, não é? Na psicanálise, pronto, há vários. Eu, nos últimos anos, tenho começado a familiarizar-me com esta noção e a tentar usá-la na clínica e aprender a forma de a trabalhar, e não tenho dedicado tanto à leitura da literatura sobre o tema dos selfos múltiplos. Inclusive, foi o vosso convite que me levou a repegar em alguns textos e a reler algumas coisas, não é? E é interessante que eu, portanto, descobri recentemente portanto, que na década de 90, em 1995, é proposto um simpósio num dos congressos de psicanálise, precisamente sobre este tema, em que participou, entre outros, os nomes conhecidos como o Philip Bromberg, a Adrienne Harris ou a John Davis. O Philip Bromberg, se calhar, é o psicanalista que melhor desenvolveu este conceito de selfos múltiplos. O Philip Bromberg escreve-se. Não sei se Uhum. conseguem ver o nome dele. Sim, Ok. sim, sim.
Este livro chama-se Standing in the Spaces. Depois ele tem mais outros 2 livros. Tem um sobre acordar a pessoa que sonha, Waking the Dreamer, e tem outro, não sei o que, do tsunami. Pronto, é um psicanalista identificado com uma linha da psicanálise relacional, mas, eventualmente, um dos aspectos mais curiosos é este. Por exemplo, ele diz: a capacidade humana para viver uma vida com autenticidade depende de uma dialética contínua entre separação e unidade dos estados de self, permitindo a cada self um funcionamento ótimo sem impedir a comunicação e a negociação entre eles. Cada estado de self é uma peça de um todo funcional, informada por um processo de negociação interna com as realidades, valores e afetos e perspectivas dos outros. Portanto, cada self tem valores, tem afetos, tem pensamentos típicos, tem comportamentos, tem um humor típico, etc. E até pode ter mais do que um humor e incluir mais do que um afeto, não é? Inclusive diz, a experiência de ser um self unitário é uma ilusão adaptativa adquirida no desenvolvimento. E, entre outras coisas, eu tive um pensamento que é este. Na maior parte, muitas vezes, nós estamos a agir e a ser conduzidos ou imbuídos através de um determinado self unitário, certo? E só passado umas horas ou coisa assim, é que nós paramos e refletimos sobre aquilo que se passou. Nesse momento em que estivemos imbuídos desse self, a nossa capacidade reflexiva, que é um dos aspectos mais associados à noção de self, ou se calhar eu talvez diria o self unitário, está um pouco isenta, ok? E isto funciona através do funcionamento do mecanismo de dissociação. Aqui é para usar a palavra dissociação de uma forma abrangente, não é? Hoje em dia, nomeadamente por influência da psicanálise relacional, a dissociação começou a ser um mecanismo visto como tão importante ou mais importante que o próprio recalcamento. Uhum. É como se o Breuer tivesse falado na dissociação, quando, a propósito dos casos de histeria, que ele escreveu com o Freud, e tinha aquela ideia de que havia um estado hipnótico do paciente que a levava a esquecer certas coisas. No fundo, ele estava a falar da dissociação. Depois o Freud, a certa altura, desenvolve a ideia de recalcamento, e a psicanálise é toda influenciada sob a batuta, digamos assim, do recalcamento e não da dissociação. E a dissociação só agora nas últimas décadas que está a voltar novamente ao de cima e a ser vista como uma coisa normal que acontece constantemente, tanto ao paciente como ao terapeuta durante a sessão. Aqui, dissociação no sentido, não estou a falar de personalidade dissociativa, não estou a falar de um extremo em que um self, quando a pessoa está num self, não se lembra, não tem consciência uma do outro. Isso será um caso extremo de patologia. Estou a falar, por isso, simplesmente de uma coisa mais suave do que isto, não é? Existem muitas formas de dissociação. Ainda ontem estava-me a lembrar que há muitos anos atrás eu fiz um trabalho de observação com bebês. Na altura, houve uma altura em que os observei e eles tinham 3 meses. E eu pegava um bocadinho neles e interagia com eles, depois de estar a observar e a conversar com as mães, e a observar as mães interagir com eles. E lembro perfeitamente de pegar num deles, com cerca de 3 meses, e ele rodar a cabeça de maneira a conseguir não estar a olhar para mim, a evitar o meu olhar. Este é um dos primeiros exemplos mais simples de dissociação, ou seja, fechar
a mente da pessoa aos estímulos exteriores que são indesejados. Portanto, aquele bebê devia, para mim, devia ter um sentido precoce, um bebê mais desenvolvido, e um sentido precoce talvez seja um precursor do medo do estranho, e, portanto, já fazia um movimento de desviar a cabeça e o olhar, como a gente sabe, e está farto de ver isso em bebês mais velhos, e eu observei nisto num bebê tão, 3 anos, tão, 3 meses. tão jovem como 3 meses. Isto é apenas um exemplo. Outro exemplo, um paciente está a falar e a certa altura o terapeuta faz um comentário e o paciente um bocadinho depois diz: o que é que você disse? Repare que como a minha mente funciona, eu ouvi aquilo que você disse, mas eu não processei. Isto é outro exemplo muito simples de dissociação, quando as pessoas. No fundo, a dissociação é normal porque, às vezes, o que a mente precisa para o indivíduo agir de uma maneira funcional é que a dissociação esteja ativa. Por exemplo, se aparecer um carro e a gente vir um filho ou uma criança a atravessar a rua, não sei o quê, a gente deixa de ouvir conversas, todos os outros estímulos desaparecem e a pessoa concentra-se pura e simplesmente numa parte dos elementos do contexto para agir e para fazer aquilo que é preciso naquele momento. Uhum. Este é um exemplo outro exemplo de dissociação, não é? Para mim, a ideia de dissociação, eu não sei o que é, não me ocorre o que é o contrário de dissociação, mas assenta na quebra da ligação entre a cognição e os afetos. Ahm, E os afetos, e o corpo, e o resto, não é? Sim, sim. Há pouco, quando falaste a partir, bah, já no início do século XXI, eu acho que isto tem a ver também com as descrições que vêm mesmo das chamadas neurociências, das funções de determinadas zonas anatómicas do cérebro, bom, enfim, são o que são. Mas, juntando a minha à tua voz, efetivamente nós, para funcionarmos bem, funcionamos constantemente em numa harmonia maior ou menor entre a cognição e as emoções ou os afetos. Uhum, Mas é esta acoplagem é um processo que umas vezes ocorre de forma mais intensa e nós sentimos o que escutamos ou uhum, sentimos o que vemos. Agora vou eu brincar às erudições, pá, não posso ficar a uhum, ganhar, que é aquela parte em que o Freud visitou o Parthenon e do Parthenon ele viu o mar Egeu. uhum, E ele descreve, acho que é na Psicopatologia da Vida Cotidiana, que ele já tinha lido as conversas entre os filósofos nos degraus do Parthenon, não é? E sabia, cognitivamente, que o Parthenon era à vista, da mesma forma que o Nuno Sacramento sabe que uhum. O Parthenon tem Tem vista vista para o para o mar mar. Egeu, não é? Mas nunca lá estive. E ele diz, naquela altura, eu Uhum, senti que o Parthenon tinha vista para o mar Egeu. Ou seja, naquela uhum, altura, ele fundiu de forma mais intensa a cognição uhum, com a emoção. Mas isto, como processo que é, umas vezes ocorre de forma mais íntegra, uhum, nós nem nos damos por isso. uhum, Não é? E outras vezes ocorre menos ou ocorre mal. E então uhum, eu escutei, mas não percebi o que é que disseste. Ou uhum, não fez sentido. Eu percebi as palavras, mas não fez sentido. Ah, uhum.
Sim, mas vezes pode ser porque a pessoa estava mesmo desatenta a pensar noutras coisas, outras vezes porque não percebeu, mas outras vezes, que é isso que a gente queria dizer, digamos assim, houve uma espécie de interferência, como se tivesse havido uma interferência que impede a pessoa de consciencializar, de ter consciência. Como se houvesse uma nossa parte que não quer ouvir, digamos assim, e portanto não processa, não faz a leitura, digamos assim. Deixa-me só Bom, tirar-te como diz, diz. uma situação, um quadro neurológico que eu acho que é capaz de estar correlacionado ou na fronteira com esse mecanismo dissociativo, que é o caso do delírio de sósia ou síndrome de Capgras. Uhum, Nesta situação, está descrita em pacientes que têm AVCs pontuais, creio que do tronco cerebral ou da base do cérebro, e a experiência é: eu reconheço cognitivamente a pessoa que está à minha frente, mas não sei quem ela é. Mas ela não é quem eu vejo que é. Ou seja, esta pessoa que está à minha frente é a minha mulher, tem a voz da minha mulher, tem a imagem da minha mulher, mas não é a minha mulher. É outra pessoa. uhum, Porque, na realidade, quando nós estamos face a alguém que não nos é estranho, nós temos uma sensação de integridade. Aquela uhum, é a minha mulher. Eu reconheço a voz dela em qualquer lado. certo. Não, é a voz dela, mas esta não é a minha mulher. Uhum. Certo, mas voltando, pegando nisso que tu estás a dizer, e eh, a ideia, a ideia que eu tenho é que eh, ter selfies múltiplos é que é a norma. E a criança, provavelmente numa fase precoce, tem mais selfies múltiplos do que um self unitário. Um self unitário é qualquer coisa que é uma ilusão que nós adquirimos, eh, e é adaptativa, mas adquirimos ao longo do desenvolvimento. E, digamos assim, este Philippe Bromberg fala standing in the spaces. E standing in the spaces é ficar a meio ou estar entre os vários espaços. Uhum, Substituamos agora a palavra espaços por selves. É estar entre os vários selves. Nós precisamos ter capacidade para estar entre os selves, ou seja, poder olhar para um e para o outro simultaneamente, poder relacioná-los, poder pô-los em comunicação, etc. A ideia que eu tenho é que nós temos vários selves principais, às vezes estamos imbuídos de um desses selves e agimos, pensamos, sentimos de acordo com aquele self. Depois saímos desse estado. Mas, supondo que é olha, no meu caso é um self que perdeu o controle, que é muito raro. No meu caso, as pessoas que me conhecem ao longo da minha vida, mais vezes ouvi, quase sempre ouvi dizer que eu era uma pessoa calma, e não o contrário praticamente nunca ouvi, mas é verdade que não é totalmente verdade. Já houve momentos em que, ou por causa de um telefonema de alguém da MEO ou da não sei quê, essas que nos querem vender qualquer coisa, ou por causa de um Uber, desentendimento de comunicação com o Uber, aquelas coisas em que uma pessoa chama o Uber e depois está a ver o trajeto, e às tantas aquilo não está em tempo real, e às tantas o Uber já passou por nós e foi parar ali a 50 metros, e a gente já não sabe onde é que o Uber está, e aquilo é um sítio, uma cidade onde a gente nunca teve, nem sabemos exatamente onde é que estamos, para onde é que estamos virados, e começamos a falar, então onde é que você está, não sei o quê, e quando eles começam lá, já me aconteceu, eles começarem, portanto, ficarem um bocado aborrecidos, não é? A dizer, começam, sobretudo quando começam a dizer-me que eu não estou no sítio onde chamei o Uber, e eu digo, eu não saí daqui, eu chamei, pronto, já perdi aqui a calma várias vezes.
esse é um dos meus selves, não é? Ele aparece felizmente pontualmente. Outro self, podíamos pensar nele como quando a gente está mais deprimido, mais em baixo, com aqueles pensamentos negativos, etc. Não é? Digamos assim, existem estes vários selves e depois existem momentos em que a gente está como que fora entre os espaços, entre os selves e tem maior capacidade reflexiva sobre si própria e somos capazes de nos lembrar desse self e pensar sobre ele e nesta altura refletir e fazer e é que eventualmente é aqui que é feito o trabalho de encaixe ou de juntar ou compatibilizar os vários selves que nos dá tal sensação de unidade, Uhum. ilusória de unidade. Não Não sei se sei. isso vos faz sentido, digamos assim. Sim, sim. Tá, veio-me à cabeça ah, as neurociências, vamos lá, os estudos do cérebro. Ahm, Talvez há um século atrás, mais de um século, tentavam alocar funções a determinadas zonas do córtex cerebral. Ahm, e esse modelo revelou-se pouco frutuoso, porque Embora seja em hum, parte verdade, não é? em parte é verdade, mas Uhum, é em parte, uhum, porque cada uma dessas partes isolada não produz nada, né? Porque cada uma das funções é complexa e deriva de um razoável bom diálogo entre núcleos diferentes. Ah, uhum, eu equiparo isso a anatom- a uma anatomia dos céus, que cada uma dessas partes por si, se fosse a única, seria altamente disfuncional. A pessoa uhum, estaria condenada a uma resposta muito pouco diferenciada e uhum, que é do fluente diálogo entre as diversas partes. Há pouco falaste de reflexão. Para haver uma reflexão, tem que haver um objeto e tem que haver um local onde ele se possa refletir. uhum. Uma tela, ou seja, se A não questão é houver. que muitas vezes, quando nós estamos imbuídos ou possuídos, entre aspas, por um determinado self, estamos incapazes de fazer essa Não há. reflexão, Claro. não é? Esse self, não há mais nada a não ser ele. Naquela altura Uhum, está exatamente, dominando exatamente, exatamente. toda a cena, portanto não há tela, Uhum, não há, não há espaço onde ele se possa rever. Ah, uhum. mas Do- o- deixa-me, Tiago, não sei se já era familiar para ti esta noção de múltiplas partes ou selves, ou não se, era. se- É, já é, estás a responder pelo Tiago. Não, não, não era, mas Mas já começa a ser, já que aquilo que eu disse já começa a fazer, a sim, ajudar a perceber o que é esta ideia. sim, vieram-me várias coisas à mente. A primeira, talvez num processo terapêutico ou numa parte mais inicial do processo terapêutico, será muito o batismo destes selves, a atribuição do Hum, nome como uma espécie de conjunção constante que nos permite identificar esse padrão, não é? Que se uhum, pode identificar como um self. E eu acho que até o professor Amaral Dias falava muito disto, a nível do processo terapêutico, como identificação das conjunções constantes que são transitórias das que não são transitórias. hum, E achei interessante nisso, porque associei muito essa noção uhum, e, e até posteriormente, obviamente, outra questão que me surgiu é como é que eles se ligam, mas acima de tudo surgiu uma outra questão mais importante: como é que eles não se ligam? E aqui confesso que tenho
é a parte que me interessa mais, que é o que é não dito, como é que não se liga, que eu acho que isto é integrante na psicanálise. Uhum. Tirando isto, foi assim as reflexões que me foram vindo à mente, à medida que Ok, ia ouvindo. Dentro desta, que ok. obviamente que eu estou Então, habituado a mas pensar isso, mais no unitário. uhum. Isso que é um ponto de partida para falarmos noutro aspecto que eu propus, que era falar um bocadinho sobre como é que se trabalha. Depois, com base nisto, depois como é que se trabalha, como é que se intervém. Uhum. E adiantando já vamos falar um bocadinho com mais calma sobre isso, mas adiantando um bocadinho o trabalhar é, por um lado, identificar estas partes, ajudar o paciente a notar e a dar conta que elas existem e a familiarizar-se com elas. Isto é um processo que às vezes também demora mais tempo, às vezes menos tempo, uns pacientes com mais dificuldade, ou com outros com menos. Depois passa por ajudar o paciente a descrever estas partes, ou estes selves, digamos assim, porque eles vão fazendo-nos perguntas que os ajudem a ir buscar a história de quando é que isto, desde quando é que conhecem esta faceta deles, como é que ela surgiu, tentar perceber qual é que é a função dela, o que é que ela faz pelo sujeito, quando é que ela entra em cena, digamos assim, com qual outra é que entra em conflito. Estão a ver? E pronto, isto eu diria que não corresponde ao objetivo da psicanálise, ajudar o paciente a perceber-se a si próprio, a compreender-se, a perceber os seus conflitos, as suas dinâmicas, etc. Mas se calhar para o público em geral, eu voltava um bocadinho atrás para dizer, quando eu estou a falar destes selves ou partes, para dar exemplos muito comuns que todas as pessoas conhecem, exemplos é do género, imaginem, o perfeccionista, o que tem de estar sempre em controle da situação. Há pessoas que têm uma parte ou um self que tem de estar sempre a controlar, ok? O bom samaritano, o que tem de estar sempre a agradar, o bobo da corte, que tem de estar sempre a dizer piadas e etc, etc, etc. Portanto, estes selfs podem ser dezenas ou centenas de coisas diferentes. Cada pessoa tem várias, algumas predominantes, e, e às vezes há algumas bastante comuns que nós encontramos na clínica. Por exemplo, uma muito comum é, digamos assim, o agradar aos outros, o people pleaser. Pronto. Uhum. Até os próprios pacientes às vezes nos utilizam esta expressão, mesmo antes de nós a usarem. Eu sou muito people pleaser. People pleaser. Pronto. Imaginem, é aquela pessoa que está sempre a tentar, por exemplo, está sempre a tentar agradar, diz que sim a tudo, prejudica-se para ajudar os outros, não sabe dizer que não, aceita todos os convites, não consegue cortar com pessoas que são chatas para ela por recear que não estar a ser a boa uma amiga, fazer fretes e ficar cansada por se esforçar por estar sempre bem disposta e com um sorriso nos lábios, facilitar as coisas aos outros e prejudicar a sua agenda, sente que é demasiado sente que é demasiado, depois a pessoa pode sentir que é demasiado permissiva e que tem de fazer um esforço para ser mais assertiva, mas não consegue. Estão a ver? Uhum. Obviamente que vocês conhecem este padrão. Ui. E depois do género da pessoa dizer, ora faço tudo o que os outros querem quando eles querem, prejudicando, e depois sento-me a ficar sem ar, contrariar, irritada comigo própria, ou nas poucas vezes em que não faço isso, fico a fustigar-me por não ter feito, porque fui má, não sou boa amiga, blá blá blá. Blá. Estão a ver? Outro exemplo
Mas a verdade é que isto, como eu estava a dizer há bocado, quando a pessoa está imbuída ou possuída por este self, aquilo é mais forte do que ela e age, pensa, sente de acordo com aquilo. Portanto, por isso é que eu digo, o self não é apenas um humor ou um afeto, tem pensamentos próprios, crenças próprias, uma história própria, comportamentos próprios, e leva a pessoa a interagir de uma determinada maneira, etc. E isto, de certa maneira, eu às vezes falo em selfs defensivos. São formas defensivas que as pessoas organizaram e desenvolveram ao longo da sua vida e que têm uma função útil, mas muitas vezes também ao mesmo tempo prejudicam a pessoa, trazem uma sobrecarga. E a própria pessoa às vezes tem consciência disso, gostava que aquilo fosse mais suave, mas não consegue resolver. Outros nem gostavam que fosse suave, gostavam de cortar, eu não gostava de ter esta parte, dizem claramente, eu não gostava de ter, que esta minha parte desaparecesse, odeio, eu não sei o quê, blá, 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 blá. Estão a ver? Hum. Pronto, mas isto era, Pode-se diz. eh, pode-se falar ou perguntar ou pôr aqui em destaque se há partes que são mais originais e outras que são mais sintéticas? Talvez as mais adoecidas serem as mais sintéticas e as mais originais serem as partes mais têm que Ok. ser mais trabalhadas. Pronto. Não sei exatamente qual é o sinónimo de sintético aqui, mas isso faz-me lembrar que, pronto, o próprio que não respondi a uma das perguntas que tu fizeste há bocado. Disseste assim, mas quando é que estas partes não são capazes de comunicar, ou etc. Porque eu disse, um dos objetivos terapêuticos é que a pessoa levar a pessoa que a pessoa consiga pôr estas partes a comunicarem entre si. Quando é que elas não comunicam? A ideia é que um, quando o sentido, digamos assim, quando a sensação de união, não é? De integração ou de comunicação entre as partes é perigosa, entra em ação a dissociação, mas o seu parte mais negativa, digamos assim, destrutiva. Portanto, às vezes na psicanálise costumamos dizer, bom, a pessoa saudável é capaz de hum, ter em si um conflito. Pensar, por um lado sinto isto, por outro lado, não sei o quê. A pessoa que está mais doente, digamos assim, não é capaz de pensar nessas duas coisas ao mesmo tempo. Ou está numa, e se está numa é só essa, ou está na outra. Isto é que é o exemplo mais comum que nós damos quando queremos explicar, por exemplo, aos alunos o que é isto de dissociação. É uma pessoa, um estado dissociado ou clivado, portanto, a pessoa é capaz de pensar numa coisa ou não sei o quê, e é capaz de pensar noutra, mas não é capaz de ter as duas na consciência ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo estar a dizer assim, eu por um lado sinto esta em relação à minha tia ou à minha mãe ou não sei o quê, isto, mas por outro lado, ou seja, a dizer aspectos positivos e negativos. Eles têm de estar completamente separados. A ideia que a gente tem é que o- quando a união traz um perigo, a pessoa acentua a separação, digamos assim, a dissociação. Quando falaste em originais e sintéticos, lembrou-me só portanto, o Winnicott falso self e self verdadeiro. Portanto, quando falaste em originais, lembrei-me em verdadeiro, não é? Portanto, ele não falava o Winnicott não falava em múltiplos selves, mas na verdade, aí a ideia dele de verdadeiro self e de falso self já é uma teorização que pressupõe mais do que um self, Uhum. certo? Duas maneiras próprias de funcionar, hum, digamos assim, uma que esconde a outra ou que defende a outra. Repara, o falso self
por muito que seja prejudicial para a pessoa, está lá com uma intenção positiva também de proteger e defender e não, eventualmente porque alguma parte da pessoa pensa que se permitir deixar o seu self verdadeiro ou original vir ao de cima, a pessoa vai ser humilhada ou vai ser ridicularizada, esse tipo de coisas, não é? Eventualmente, por exemplo. Estou a simplificar, não será, como ele falava, não será desta forma tão consciente, não é? Necessariamente tão consciente. Mas olha, o tempo está a andar e eu tinha prometido que ia falar um bocadinho sobre a maneira de trabalhar e não sei se vocês ainda querem ouvir. Sim, Ou sim. não? Epá, mas olha, deixa-me cá tirar uma ideia Uma- para cima da mesa, que Sim. é esta. Há bocado falaste de que se evoluiu para a ideia de um self unitário. Não sei se evoluiu para aí, se não se partiu daí. Hum, eu pensaria mais de um. Eu estava a falar do desenvolvimento do indivíduo. Pois, mas é que eu acho que no desenvolvimento do indivíduo a coisa acontece ao contrário. Tens Achas? uma estrutura amalgamada Uhum. em que o indivíduo não é capaz. Atenção, estamos a falar do reconhecimento das partes, não estamos a falar das partes em si. Em que o indivíduo não é capaz de reconhecer as partes. Uhum. Portanto, e Uhum. olha para si como uma amálgama, como Uhum. um self unitário, como tendo um self unitário. E é no processo analítico, não no sentido restrito de psicanálise, de análise, de separar as partes, identificá-las, Uhum. que nós vamos poder saber que partes são. E só depois de sabermos que partes são, é que nós podemos pô-las a dialogar umas com as outras. Uhum. Enquanto não as identificarmos, nós temos uma amálgama, uma Uhum. mistura Bom, tendencialmente caótica. eu conceptualizo o desenvolvimento de maneira um pouco diferente, não é? Eu acho que poderá ser verdade que existe alguma amálgama, mas não existe, no meu ponto de vista, qualquer self. Eu acho que a experiência, se calhar voltemos um bocadinho ao que o Winnicott dizia que era um self. Era qualquer coisa como pessoal, único, que resulta da experiência, do experienciar pessoal a um ritmo pessoal. Portanto, o que eu acho é que o bebê vai começando a experienciar e, e vai se desenvolvendo um pequeno self, digamos assim. E uma experiência com a mãe. Mas depois a relação com o pai ou com o irmão, aquilo não funciona bem, é completamente. E, portanto, há um desenvolvimento de outro, estás a ver, outro self, não sei o quê. E há uma série de selves que começam a aparecer separados. E a ilusão de unidade, eu acho que é adquirida mais tarde, digamos assim, com a capacidade de começar a juntar mas enfim. Mais inclinado para essas diversas gêneses, no Uhum. início, surgem como processos coalescentes Uhum. e são sentidos pelo. Eles não são sentidos como um self unitário. O que não é sentido de certeza é que são vários. Certo. Hum, Uhum. Portanto, ele efetivamente tem uma noção dele próprio como uma coisa. Eu Aliás, acho que não tem, eu acho que não tem. Eu acho que só tem a minha divisão é diferente, é que só tem uma certa percepção dos vários diferentes funcionamentos. Não há noção de todo inicial para mim. Mas pronto, deixamos isto para sim, outro. essa é para outra guerra. Mas olha, vocês ainda querem falar um bocadinho sobre. Sim, Querem? sim. Ok, pronto. Então eu tinha
tinha proposto pegar nos pedaços de uma sessão Uhum. para ir, se calhar, para ilustrar outro exemplo de self e também para ilustrar a forma com uma das formas como se pode trabalhar. Não quero que fiquem com a ideia de que esta é a única maneira, a minha maneira de trabalhar, que eu faço sempre isto em todas as sessões, não. Portanto, como eu dizia logo no princípio, eu trabalho de várias maneiras, umas vezes trabalho desta maneira como eu vou ilustrar aqui, noutras sessões, ou trabalho de outra maneira, portanto, me vou adaptando e é também em função daquilo que o paciente traz, o momento, como é que as coisas evoluem, etc. Ok, isto é um, deixem-me só então. um, Portanto, trata-se de um jovem adulto, ainda a concluir os seus estudos, e que se confronta com as dificuldades do seu processo de autonomia em relação aos pais. Pronto. Resolvi pegar num exemplo muito fácil de perceber, quer para terapeutas, quer para público em geral. Que está a lidar com o conflito entre a pressão para arranjar uma vida profissional que dê dinheiro e sustento e fazer o que gosta, versus fazer o que gosta. A sessão ocorre num diálogo tranquilo e o paciente vai refletindo. Em certo momento da sessão, conta que foi aceito no doutoramento, mas que o contentamento não durou mais do que uma manhã. É um agridoce, diz ele, porque começou logo a pensar que isto não é trabalho, não é ser adulto, não vai ganhar dinheiro, pelo menos numa primeira fase, e então está apenas a adiar mais uma vez a entrada no mundo dos adultos. Vai fazendo umas coisas de que gosta, mas são tudo coisas curtas, não pagas ou mal pagas, que não representam subsistência e por isso tem uma sensação de inutilidade. Pronto, esta é a primeira parte de informação sobre o que é que se passa na sessão e eu, a certa altura, digo, mas parece-me que lá no fundo existe uma parte sua que concorda. Que parte sua é esta? Que pensa e acha estas coisas? Ok? E aqui faço uma pausa para vocês fazerem perguntas e comentários. Uhum. Surge algo, pergunta ao comentário. Hum, hum. Parece que estás a abrir a porta para o tal, para um self autocrítico, não é? Certo? Isto é assim. Reparem, alguns psicanalistas, eventualmente, aqui, em vez da intervenção que eu fiz, podiam perguntar assim: quem é que está a falar? Uhum. Eu pensei nisso. Pronto, estão a ver. Porquê? Porque, pronto, isto é mais conhecido dentro da psicanálise, que é nós às vezes estamos a ouvir o paciente e estamos a sentir que é como se estivéssemos a ouvir, não disse, parece que não estou a ouvir a si, mas a ouvi-la, mas a ouvir alguém a falar por si, não é? Ou ouvi-la a si a falar por outrem, não é? Este, bom, Desculpa só, mas diz. essa remete para uma alienação de uma parte da pessoa. Isto não é Este, você que está a falar, é este, outra pessoa por si. uhum, sim, 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 sim. Uhum. Chegamos a que o paciente se Corre. cola isso. Sim, sim. Isso não Uhum. sou eu, afinal. Ok. Uhum. Mas reparem, no fundo, eu digo, parece-me que lá no fundo existe uma parte sua que se concorda, isto é uma parte da intervenção, ou seja, hum, eu intuo que há uma parte dele que concorda com umas críticas
internas, digamos assim. Mas depois há outra parte da pergunta é, que parte é esta? Que parte sua é esta? Que pensa e acha estas coisas? Portanto, esta forma esta forma de formular uma pergunta hum, pressupõe que que o paciente tem uma parte dentro de si, Uhum. tem um self que pensa desta maneira, não é? Tem este tipo de pensamentos, etc. E não é esta parte, perguntar a que parte sua é esta, mas eu pergunto-me, há uns anos para cá, faço muito este tipo de pergunta. Às vezes, numa primeira sessão, de vir-me para uma paciente e digo, parece que estive a ver, vamos supor que a paciente se chama Maria, parece que estive a ver duas Marias. Uma que pensa, diz isto, faz, quer não sei quem, e outra que não sei quê. E às vezes a primeira coisa imediata que as pessoas dizem é isso mesmo. Sempre achei que tinha como que dentro de mim duas, não Uhum. é? No fundo é dois selves, eventualmente algo em oposição, contraditórios, não é? E isso é uma forma de dar microfone a esse. Exatamente, exatamente. É uma forma muitas vezes os pacientes, quando a gente faz pela primeira vez isto, pergunta que parte é a sua é esta? Muitos entram logo nisto, percebem logo o que a gente quer dizer. Outros dizem assim, como? E demoram uns segundos, mas depois rapidamente se Uhum. adaptam e percebem o que é que a gente quer e vão por ali. Mas ao mesmo tempo é interessante porque isto ajuda a pessoa a descentrar-se, não é? Uhum. Às vezes a pessoa está naquele humor, naquele mood. Eu sou isto, eu não sei o quê. E a gente pergunta, mas quem é que está a falar? Ou quem é esta parte que está a falar? Não é? A gente está a convidar o paciente a recuar um bocadinho, a observar este discurso, esta parte de si, esta faceta sua que está ali a falar daquela maneira. Ele responde, portanto, ele diz que é a voz do pai, que essa voz interior, e que essa voz interior começou a adensar-se dentro dele, porque acabou a dissertação de mestrado e agora aproxima-se e depois da tese, como quem diz, entrada no mundo do trabalho, como é que vai ser? Trabalha, mas não é pago e por isso sente que está a brincar e foi o que o levou inclusive, continuamos por aqui, ele lembra-se mais uma vez que até foi o que o levou a frequentar e até completar outra licenciatura antes desta, de um curso que não gostava, mas que dava dinheiro, no fundo, para agradar aos pais. Então aqui eu pergunto, ok, o que é que sente por esta parte? Isto é outro exemplo de pergunta que tipicamente não vemos numa psicanálise clássica. Mesmo o Bromberg, ao trabalhar com esta ideia de ele não falava em múltiplos selves, mas falava em estados self-states, estados de self. Tenho dúvidas que fizesse uma pergunta deste tipo, mas pronto. Uh, Esta pergunta, não sei o que é que vos faz pensar, se querem dizer alguma coisa. A mim faz-me pensar precisamente nisso que tu disseste, que é a pessoa poder recuar e olhar para essa parte de si quase como que de fora para dentro. Certo, ou seja, que a pessoa se pode colocar, não é esta precisamente um dos objetivos típicos na sessão terapêutica, nós querermos que ajudar o paciente a estar a olhar para si próprio,
pensar sobre si, observar-se a si próprio, refletir sobre si próprio. Eu penso que Provavelmente é. deve olhar para as partes. Exatamente. Portanto, no fundo, esta pergunta pressupõe que há digamos assim, há uma parte dele que pode ser observadora desta sua parte que teve a falar, não é? Aliás, este paciente já tinha estes pedaços de sessão foram retirados de uma sessão com um paciente com quem eu já trabalhava isto há cerca de um ano, ou uma coisa assim, portanto ele já estava familiarizado com este mesmo tipo de perguntas, esta maneira de pensar. Pronto, daí quando eu lhe perguntei quem é esta parte, ele não houve hesitação nenhuma, ele disse logo é a voz do pai, e quando lhe faço esta pergunta, o que é que sente por esta parte, também não tem, digamos assim, sobressalto nenhum e vai por ali fora, mas a pergunta pressupõe que eu acreditar que as pessoas podem ter sentimentos, podem sentir. A verdade é que nós todos sentimos coisas por partes nossas, aspectos nossos. Uhum. Gostamos disto e nós não gostamos, criticamos, etc. Então, porque é que não havemos de fazer, se identificamos, isolamos, ajudamos o paciente a notar esta parte, porque é que não podemos também questionar o paciente sobre os seus sentimentos em relação a esse self, não é? Essa parte. Uhum. Eu pergunto, portanto, o que é que sente por esta parte? E ele diz, eu dou razão a esta parte, que desconfia que esta área em que eu estou a trabalhar ou a estudar, etc., não é séria. E depois fica um bocadinho a pensar, dizer, é ridículo, mas isto está associado à minha autoestima, porque sinto que não tenho valor se não estiver a ser produtivo para a sociedade. Se estivesse a fazer um trabalho burocrático, estaria deprimido, mas não teria a sensação de ser improdutivo. Tiago, algum comentário? Uhum. Eu estava a pensar que essa pergunta, uh, que se falava ainda agora, parece que interfere mesmo no meio do processo quando uma parte domina a cena, mas há outra que reage antagonicamente. Parece-me que a pergunta é cirúrgica nesse sentido, de se colocar no meio disso, e perceber a natureza desse antagonismo. Eu estou-me a lembrar do exemplo do perfeccionista que o professor deu, Uhum. que há uma parte que quer controlar tudo, não é? Mas eu acho que ela também é uma reação de uma parte que sente que não há controle. Sim, mas aí é mais o controlador, não é? Sim, sim, aí é mais Portanto, este, é o outro exemplo. receio, o receio das coisas descambarem, Uhum. desorganizarem-se, de correrem mal e Pois, e este antagonismo, não sei se já vou ser aqui demasiado técnico, quase parece uma espécie de formação reativa, não é? Tanto de contra-investimento, que surge entre estas diversas partes. Não sei se será esse o mecanismo dominante, sim, de sim, faz comunicação entre. sentido. Sim, faz sentido. Há sempre, digamos que sempre que há uma forte, um self forte, dominante, uma parte que a pessoa tende muitas vezes a estar e investir, não sei o quê, que domina a pessoa, existe algures, alguma parte que se opõe ou tenta contrariar. Isso é típico, digamos assim. Uhum. Eu não, eu fiquei um bocado agarrado àquela ideia do, do, do terapeuta poder ter aqui uma função parecida quase como um bom moderador de uma mesa redonda, Uhum, em que vai dando o microfone aos diversos participantes, não deixando ninguém ficar de fora, uhum, dando voz e dando tempo a cada um, ahm, controlando aqueles selves ou partes de self que querem ficar agarrados ao microfone.
para que os outros possam ter voz. Ah, e agora foi aqui ao dizer isto que me ocorreu. Porque, na realidade, o indivíduo é a mesa redonda. O Sem indivíduo dúvida. não é nenhuma das partes, o indivíduo é a mesa redonda, que O será uma indivíduo, grande chatice se houver só um qual, que falar. qualquer pessoa, qualquer paciente, qualquer pessoa é mais do que as suas partes. É sempre mais do que as suas partes. Não é só uma parte. Não, A não, pessoa é mais do que aquilo. eu Cem por cento. estava a enfatizar a ideia no sentido de aqueles indivíduos em que só uma das partes Sim, sim. é É que está, dominante. que é Não sobre. deixa as outras, não deixa as outras falar, não deixa as outras agir, não deixa as outras. Repara, muitas vezes há uma parte dominante. O Tiago há bocado estava a falar no controlador. A pessoa que às vezes tanto quer controlar, gasta muita energia, gasta horas a pensar e a fazer coisa e não sei o quê, e depois há partes suas, eventualmente criativas, que nunca têm, nomeadamente as espontâneas, que nunca têm a oportunidade de vir ao de cima, porque a gente sabe que uma das partes, obviamente, é sempre uma das principais sacrificadas, numa pessoa que é muito concentrada na sua necessidade de controlar as situações, é o problema da espontaneidade. Essa fica sacrificada. Portanto, a parte espontânea, criativa, mais sensível, mais expressiva, mais etc., E vai aí, ficar. então, Mas voltando, diz, Nuno. só a questão que, além disso, porque essa parte controladora não é perfeita, não é omnipotente. Na realidade, o indivíduo controla a forma como as camisas estão arrumadas no roupeiro por cores, as piugas, os dias em que come peixe, os dias em que come carne. Uhum, Epá, mas se calhar os livros na prateleira dele estão organizados da forma mais caótica deste mundo. Porque na realidade não há controle perfeito, não há, os mecanismos têm limites. uhum, E este indivíduo que é o controlador depois tem esferas da sua vida onde é impotente para controlar. uhum, Portanto, falha uhum. também a esse nível. Certo, certo, certo. E o que disseste a propósito da mesa redonda fez-me lembrar novamente aquilo que eu referi sobre os objetivos em termos terapêuticos, não é? Que é quando se trabalha com esta concepção de vários selves, porque o objetivo referi eu, é ajudar o paciente a notá-las, percebê-las melhor, a conhecê-las melhor, a saber quando é que elas vêm, aparecem, quando é que elas entram em ação, com qual outras é que conflituam, e ao mesmo tempo dar-lhes voz, ouvi-las e elas poderem serem ouvidas, não é? É extraordinário e um dos aspectos extraordinários desta forma de trabalhar não vai aparecer nesta sessão, mas às vezes aparece noutras sessões, que é pomos uma destas partes a falar, tal, não sei quê, e às tantas, ok, o que é que esta parte quer mais que. Eu pergunto uma coisa do tipo, faço uma pergunta do tipo, e o que é que esta parte gostaria mais de dizer? O que é que esta parte gostaria mais que. O que é que esta parte ainda gostaria que você soubesse? E alguns pacientes ficam a pensar e às vezes surge uma memória espontânea ou uma imagem que nunca tiveram. Ahm, Lá está, se calhar um dia havemos de fazer uma sessão, se vocês quiseram, sobre as formas de chegar as várias formas de chegar ao inconsciente, que era um dos aspectos que eu tinha colocado naquele parágrafo que vos enviei. Mas curiosamente, de repente têm uma memória de uma coisa que estava esquecida há anos, ou então dizem assim: espera, isto é curioso. É como se esta parte me estivesse a querer dizer não sei quê, não sei quê, não sei quê, que eles nunca tinham ouvido. Ahm, Portanto, isto é dar a possibilidade a essa parte dela ser ouvida, não Uhum. é? Permitir ser ouvido,
possibilidade de a satisfação e o reconhecimento que estas partes, várias partes da pessoa têm de serem conhecidas, de não serem esquecidas. Muitas vezes elas estão lá esquecidas, extremamente esquecidas, não é? Já agora, uma curiosidade, mas já toda a malta falou e todos nós falamos do sistema Bluetooth. Os sistemas de comunicação entre os aparelhos informáticos. Uhum. Ah, o que provavelmente muitas pessoas não sabem é qual é a origem do termo Bluetooth. Ah, Eu não o sei. termo o termo Bluetooth Uhum. foi criado, foi utilizado pelos criadores do sistema de comunicação entre aparelhos informáticos, inspirado num rei viking chamado Harold Bluetooth. Ele chamava-se Harold Bluetooth porque tinha os dentes azuis, porque Uhum. era um comedor de mirtilhos. Acho que tinha Uhum. muitos mirtilhos, então tinha os dentes sempre azuis. E, ao contrário do que era típico entre os reis vikings, que normalmente dialogavam com duas marretadas na cabeça do interlocutor, este tipo era um criador de diálogos. Era um indivíduo que ia buscar as partes e punhas a falar. Uh, Uhum. Era um diplomata, no fundo, um bom diplomata. Uhum. E ocorreu-me que a função de um terapeuta que tenha em consideração este, este self múltiplo, ou múltiplos selfs, self múltiplo, Uhum. no fundo é funcionar um bocado aqui como um bom sistema Bluetooth que ponha as partes a conversar umas com as outras, para que lá Exa- está, como nos sistemas informáticos, funcionam muito melhor se falarem bem uns com os outros. Exatamente. Eu, eu também. Faltou-me acrescentar isso. Pôr as partes, no fundo, os vários selves a comunicarem, a conhecerem-se melhor, a comunicarem-se. Podíamos dar um saltinho para dizer nada melhor. Isto pode parecer uma simplificação e estarmos a passar da psicanálise para o senso comum e para que não há nada melhor do que se conhecer melhor para se poder aceitar. Uhum. Sim, Isto é sim, uma verdade sim, 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 que sim, não é da psicanálise, mas que é verdade também na psicanálise sim. e no funcionamento das Eu diria pessoas. mesmo, não podemos aceitar o que não conhecemos. Uhum. Eu É uma estava a, pe- impossibilidade. eu até estava a pensar numa espécie de alegoria que estava a pensar no pós-Segunda Guerra, ou num pós-guerra em que, pronto, obviamente que a guerra provoca uma descontinuidade e uma reorganização obrigatória do espaço geopolítico, e a partir deste termo diplomacia, o paciente chega à terapia, não é? No contexto de querer mais conscientemente ou mais inconscientemente uma reorganização, e esta diplomacia parece procurar este novo local, esta nova reorganização geopolítica, não é? Portanto, Uhum. podem surgir novas nações, podem surgir novas fronteiras, podem surgir novas ideologias, podem surgir novas relações comerciais, enfim, Uhum. toda uma nova geografia. Repara, correndo o risco de, simplificando, não é? Simplificando muito, nós podíamos dizer que um dos objetivos da psicanálise pode ser ajudar a pessoa a reconciliar-se, digamos assim, com alguma parte sua que está exatamente dissociada. Sim, sim. A pessoa dissociou uma parte e ela não é aceite, ou só aparece e aparece de uma forma hum, algo sintomática ou prejudicando o funcionamento da pessoa, o seu desempenho, etc. E através da psicanálise, às vezes aquilo que é conseguido é a pessoa começar
ela deixar de estar dissociada e começar a ser vista, aceite, reconceptualizada, etc. Digamos assim. No fundo, que mais-valias é que eu posso trazer desta parte de mim, em vez de a ter segregada numa cave, eh, numa cave da minha mente, está para ali segregada, de vez em Exatamente. quando grita, quer dizer, eu estou muito bem a tentar cantar e de vez em quando vem um grito lá da cave, não é? Ou dá uns Uhum, murros na porta, ou uma coisa qualquer, e estraga-me a obra de arte que eu estava a fazer, uhum, e trazê-la, trazê-la para a conversação. uhum. Ok. Se quiserem, posso ainda adiantar mais um bocadinho, já agora para verem, para nos centrarmos mais na parte de como é que se pode trabalhar, não é? Portanto, eu perguntei o que é que sente por esta parte e o paciente deu razão a esta parte, que desconfia. É ridículo, mas isto está associado à minha autoestima. Se tiver, porque isto, sinto que não tenho valor se estiver a ser produtivo para a sociedade, se estiver a fazer um trabalho burocrático. Se estivesse a fazer um trabalho burocrático, estaria deprimido, mas não teria a sensação de ser improdutivo. Hum, Continua por aqui fora e às tantas eu pergunto: sente mais alguma coisa para esta parte? Esta parte que é como esta parte que é como se lhe dissesse que isto não é sério, isto é brincadeira, isto não é ser adulto, isto é adiar as coisas. Ele aqui faz perante esta pergunta, faz uma pausa mais longa, fica a pensar e depois diz, eh, ele diz, eu consigo empatizar e perceber que esta parte se preocupa. Sinto que esta parte vem de um lugar de preocupação comigo. Se ela não estiver lá, eu nunca vou ser adulto, autossuficiente, conseguir ser independente dos meus pais e vou sentir-me pior. Portanto, ela acha que se não estiver lá, eu não vou conseguir fazer as coisas, não confia em mim. Acha que eu vou querer brincar para sempre, que não vou ser autossustentável, ser capaz de não depender de outros para construir a minha vida e que eu não gosto de trabalhar e que sou um parasita. Mas, obviamente, que odeio, eh, longe de mim, ser um parasita. E depois continua. Mas esta parte também surgiu com mais força nas fases em que eu estava mais em baixo e ficava mais imóvel e era improdutivo. E isso afetava a minha performance. E eu sei que se esta parte não estiver lá, eu desisto das coisas. É quase uma voz a dizer: tu desistes porque, não, porque tens privilégios, porque podes desistir. Há muita gente que não pode. Acaba por ser uma véus extra de resiliência, do tipo: sei que estás em baixo, mas não podes ir abaixo a esse ponto. Uma forma de fazer que faço, etc. E às tantas, isto continua, e depois mais à frente eu digo: esta voz paternal parece ter a intenção de você não se tornar um parasita. E ele diz: sim, tenho medo que se não estiver lá, tenho medo que se não estiver lá, eu me vou acomodar e depender dos meus pais para sempre. E então continua mais um bocado e eu disse: ok, e eu digo: ok, isso é o que pensa esta parte sua. E você, o que é que responde? Portanto, esta a curiosidade desta intervenção é que eu dou a possibilidade ao paciente de dialogar e, inclusive, de responder a esta parte. É claro que eu já fiz, além da formação em psicanálise, também fiz alguma formação por exemplo, em terapia focada nas emoções. E eles o utilizam muito, foram muito influenciados pela Gestalt e por o paciente a falar com a cadeira vazia, ou o diálogo com a cadeira vazia, ou o diálogo com as duas cadeiras, pôr a pessoa a dizer coisas diretamente para alguém, ou alternar entre
o que a pessoa diria e o que depois o outro diria, etc. Eu aqui não estou a fazer nenhum convite à pessoa para falar em discurso direto, mas essa aprendizagem da Gestalt também me ajuda a trabalhar desta maneira. Não é? O que é que pensa esta sua parteira? O que é que você lhe responde? Ele faz uma pausa maior e ele diz: Eu acredito que isso vai acontecer e que não é isso que eu quero, mas eu ainda não tenho confiança suficiente nisto, porque acho que eu ainda não dei provas a mim mesmo disso. Já tive vários trabalhos, mas todos por pouco tempo. Há outras coisas que eu já consigo dizer a essa parte. Olha, eu percebo, porque estás aqui, eu porque sei porque é que estás aqui e que tenhas dúvidas sobre mim, mas eu não sou essa pessoa. Eu já não sou essa pessoa. Mas neste caso é mais do tipo, acredita que eu não sou essa pessoa. Não consigo dar-lhe provas, factos. É mais um sentir que não sou e que no geral estou mais estável. Que já tive, portanto, nos últimos anos, fases em baixo e não deixei de fazer as coisas na mesma, apesar de ter muito que fazer e cumpri as minhas responsabilidades, mas não tenho muita confiança nisto. Por isso é que tenho de dar razão a esta parte. Faz uma pausa e depois continua. Ou seja, esta parte, ao estar presente e havendo poucos factos, faz-me duvidar das minhas capacidades. Depois a conversa continua e depois me diz assim, por isso é que eu tenho de dar, porque isso é que tendo a dar razão a esta parte. E então aqui eu digo, bom, mas também não podia ser de outra maneira. Passou tantos anos a tentar agradar ao seu pai e fazer o que é que achava que ele queria, que é como se nunca tivesse sido você a conduzir a sua vida. Precisa de um tempo para experimentar por si, cair, levantar-se e continuar. E ele diz, sim, fazer por tempo suficiente para que esta parte possa ficar em suspenso. Andei, mas ainda dei poucas provas de mim mesmo, sob pressão, etc, etc. E mais à frente eu digo, e entretanto, ele diz, outra coisa que tem, eu já fiz uma ou outra coisa por tempo suficiente para ter confiança nisso, mas não foram coisas pagas. E o dinheiro é essencial para esta parte, porque é o valor produtivo da sociedade. E depois acrescenta, é ser capaz de não depender de ninguém para me financiar. E aqui eu digo, e entretanto, e o que é que você diz neste momento a esta parte sua para... E ele aqui interrompe, eu nem chego a completar, e ele diz, não sei, eu gostava de dizer, tem paciência, só que nem para mim chega porque eu sinto que essa parte não acredita. Acho que acho que estou a enganar, estou a tirar a areia para os olhos. Tipo, é só mais um ano, etc. E então eu pergunto, então, o que é que pode mais lhe dizer mais a esta parte em sua defesa? Ele diz, bem, digo-lhe que posso arranjar um emprego em part-time, e ela responde, ok, então arranja e tal. Isto continua mais um bocado, já estamos isto no fim da sessão, mas depois ele diz, hum, mas deu-me algum conforto este pensamento de dizer a esta parte: tu podes não acreditar que isto é trabalho a sério, mas dá-me uma oportunidade de provar que isto pode ser transformado em trabalho a sério. Que isto é preciso para que exista trabalho a sério e que vai valer a pena e que vamos conseguir encontrar algo que é bom para os dois. Para ti, essa parte de tipo, isto pode trazer financiamento, e para mim a parte de eu fazer alguma coisa que eu quero, que eu gosto, em vez de fazer um trabalho só porque sim e estar a ignorar a minha parte. E sinto que esta parte aceitou o acordo, digamos assim. Senti-me um bocado aliviado. E eu disse, oh, ainda bem. Ele disse, ou seja, do género, olha, não deixes de estar aqui, vou continuar cética, vou estar sempre em cima de ti para saber se não me estás a enganar, etc. Ok, espero que este tipo estes pedaços já tenham, de sessão, já tenham ajudado
a perceber, por um lado, mais um exemplo de parte. Aqui eu podia lhe chamar, usar as palavras que o próprio paciente disse, a voz do pai. Que parte é esta? É a voz do pai, digamos assim. Em que ele fica às vezes imbuído e aquilo leva a pessoa para um determinado humor, etc, etc. E por outro lado, estes pedaços tenham ajudado também a perceber como é que se pode trabalhar com esta noção de diferentes selves. Uma ideia que além de se pôr estes dois selves a dialogar entre si, ele agora tem uma nova ferramenta, Uhum, que é as minhas partes podem dialogar umas com as outras. uhum, Ah, ou seja, ali com o terapeuta, com, com a ajuda do terapeuta, uhum. Estão emparelhadas em Bluetooth. né, ele agora já sabe como é que se emparelham as partes. Uhum. Ah, fica mais livre. Uhum. Às vezes em psicanálise, digamos assim, os psicanalistas novatos costumam usar aquela metáfora do paciente ter interiorizado de alguma forma o analista e ter levado com ele o analista, não é? Isto é uma coisa do tipo, hum, efetivamente, o ideal é quando o paciente começa ele próprio fazer isto sozinho, fora das sessões, que nós, Uhum. de certa maneira, começámos pela primeira vez a fazer com ele na sessão. A pôr as suas partes a dialogarem, não é? O ideal é quando o paciente atinge esse ponto, mesmo fora das sessões, ele consegue, espera lá, esta é a minha parte. E evoca outra parte que costuma entrar em conflito com aquela e para lhe dar espaço também, para ouvir também, não é? Isto é uma forma de criar flexibilidade dentro da pessoa, não é? Uhum. E com isso maior saúde mental, não Sim. é? Ok, pronto para as vossas perguntas e comentários. Acho que já nos esticámos um bocado, Ok, mas olha, que é isto na asneira de dizer, noutra altura, queríamos, joelhou tem sim, que rezar, não é? Portanto, não, mas com todo o gosto. Por exemplo, para o ano podem-me convidar, ou daqui a uns meses, por sim, sim. exemplo, para fazer uma sessão inteira, como fizemos desta vez, mas a falar só sobre o afeto Ok. e, e sobre a maneira de trabalhar o afeto em psicanálise e como é que isso pode ser, como é que, eh, nomeadamente também desta forma, como é que se pode intervir, como é que se Uhum. pode ajudar os pacientes, como é que... E eu aí não, puxaria a brasa para uma sardinha que eu gosto, que Sim, é a psicanálise é essa onde o afeto não entra. Uhum. não sei se responda, se deixa a resposta para essa outra segunda É, conversa. eu acho que nessa altura vou trazer esse tema para cima da mesa, porque é um tema que me é bastante querido. Que eu acho que Também a mim. se fala para aí de uma psicanálise onde os afetos entram muito pouco. Fala-se, 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 mas não entram. Pois, o problema é esse, né? Eu deixo só este mote, é que muitas vezes acredita, e inclusive continua-se a utilizar a ideia de que a psicanálise é uma cura pela fala. Não é uma cura. Se for só falar, 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 não se vai a lado nenhum. Se os afetos não aparecerem, se a experienciação não vier ao de cima, não é? Mas pronto, já fica para a segunda conversa. Sim, sim, sim.
Isto. Portanto, vamos dar encerrada a sessão. Olha, eu quero agradecer-vos mais uma vez o vosso convite e, e espero, pronto, que esta nossa conversa tenha sucesso e as vossas outras conversas que vão fazendo a dois e às vezes a três também tenham sucesso. Obrigado. Então, e quero agradecer Obrigado. a tua dedicação. Ok. Aprendi bastante. Fizeste-me Uhum. pensar. A ideia é essa, não é? Uhum. Olha, pá, obrigado. Ok. Obrigado, professor. Obrigado eu também, Até, igualmente. E assim, despedidos até uma próxima oportunidade e uma próxima triangulação. Até breve. até breve. Ok.